Resiliência fisiológica. O que é isso e como pode ser treinada? Caríssimos mestres da corrida, sejam bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física, ultramaratonista, treinador. Se você está chegando agora aqui no canal, já inscreva-se, já deixa seu like, porque esse vídeo vai valer a pena. Porque é um assunto muito recente. A gente falar sobre resiliência fisiológica é falar de pesquisas que estão acontecendo há apenas 4 anos. Entender sobre resiliência fisiológica vai fazer com que você entenda o que está faltando, às vezes, no treinamento do seu atleta. E esse artigo, além de ser recente, foi publicado há 3 meses atrás, fevereiro de 2025, ele traz algumas nuances, detalhes importantes para todos nós que somos treinadores de corrida, ou que para você que pretende trabalhar com corrida de rua, entender o que é resiliência fisiológica ou durabilidade. Particularmente eu gosto mais do termo durabilidade, mas os dois estão bem próximos. Então vamos começar aqui. Eu vou apresentar para vocês esse artigo do Andrew Jones e do Brett Kirby. Os dois trabalham no laboratório de pesquisa de esportes da Nike. O Andrew Jones é um pesquisador muito famoso, ele é inglês, trabalha na Universidade de Exeter e também colabora no laboratório de pesquisa da Nike já há alguns anos. E nesse artigo ele vai apresentar exatamente o que é resiliência fisiológica e como treinar resiliência fisiológica. Ambos atuaram no projeto Breaking Two da Nike, lá em 2017, onde eles avaliaram 17 atletas e desses 17, 3, que são esses que, com as camisas coloridas aí no fundo, foram avaliados como os 3 possíveis quebradores da barreira das 2 horas nos 42 quilômetros. E a história mostra que eles realmente estavam certos, porque 2 anos depois, em 2019, dentro de um outro projeto, que a Nike também foi uma das patrocinadoras, ele conseguiu correr os 42 quilômetros em 1 hora 59 e 40 segundos, quebrando assim a barreira das 2 horas nos 42 quilômetros. Mesmo que de forma não oficial, mas ele correu com as pernas dele 42 quilômetros abaixo de 2 horas. Isso aí ninguém pode negar. Para explicar a resiliência fisiológica como um quarto fator da performance para a corrida, a gente tem que voltar lá no ano de 1991, quando o Michael Joyner propôs um modelo que explicaria quais são os pilares da performance de endurance. Então o modelo do Joyner provou ser útil na compreensão da interação dos 3 pilares, que são o VO2 máximo, a economia de corrida, no nosso caso, que somos treinadores de corrida, e a fração sustentável do VO2 máximo, que por sua vez está ligada aos fenômenos de limiar metabólico e de lactato. Então esses são os 3 fatores que determinam a performance de uma pessoa numa corrida: VO2 máximo, limiar de lactato, economia de corrida. Como treinadores de atletas recreacionais, a gente não consegue avaliar a economia de corrida, porque ela só pode ser medida com analisador de gases, porque você realmente precisa medir o quanto que a pessoa consumiu de oxigênio em uma determinada velocidade. Então a gente acaba utilizando muito a fração sustentável de VO2 máximo, ou limiar 1 para a maratona, e o VO2 máximo, que aí assim é amplamente utilizado pela maior parte dos treinadores de corrida de rua. E o Joyner, ele fez um cálculo matemático para prever qual seria a velocidade da maratona de uma pessoa, que seria o VO2 máximo multiplicado pela fração sustentável do VO2 máximo vezes 60, dividido pela economia de corrida. Se nós formos colocar em números, seria da seguinte maneira: um VO2 de 80 ml por quilo por minuto, uma pessoa com economia de corrida de 180 ml por quilo por quilômetro. A economia de corrida são litros de oxigênio por quilômetro. E o limiar 2, em torno de 80% do VO2 máximo. Matematicamente, então, a gente faria 80 multiplicado por 0,8, seria 80%, multiplicado por 60, dividido por 180, que seria
aproximadamente 21 km por hora. Aí é só fazer física básica. Pegar a distância dividido pela velocidade, você vai ter o tempo que essa pessoa vai percorrer, que no caso aqui, 42,2 km, dividido por 21,3 km por hora, chegaria a 1 hora e 59 minutos. Mas o que aconteceu lá no projeto da Nike? Quando eles avaliaram os 17 atletas, eles perceberam que somente esses 3 eram capazes de correr abaixo de 1 hora e 59. Mas naquele momento, lá em 2017, eles perceberam, pelo fato de nenhum dos 3 atletas conseguir concluir os 42 quilômetros abaixo das 2 horas, que haveria mais um fator que influenciaria a performance da corrida. Porque matematicamente, os 3 tinham condições fisiológicas de quebrar a barreira das 2 horas, mas nenhum dos 3 conseguiu, naquele momento em 2017. Então, a partir dessa pesquisa, eles começam a entender que haveria um quarto fator, um quarto pilar da performance da corrida, principalmente. E aí eles começam a pesquisar e escrever e desenvolver uma teoria, que é a teoria da durabilidade para alguns autores, ou da resiliência fisiológica para o grupo do Andrew Jones, que começam a publicar artigos em 2021. Então, a resiliência fisiológica é um assunto muito recente na nossa área. Nós ainda estamos aprendendo tudo sobre ele. Mas esse artigo já nos dá alguns indícios do que a gente pode fazer. Eis que Jones, no ano passado, sugeriu que a resiliência representasse, então, o quarto determinante fisiológico, além dos 3 já incluídos no modelo do Michael Joyner de 1991. E para o Andrew Jones, a resiliência fisiológica é a capacidade de resistir ao declínio funcional após estressores agudos ou crônicos. Ou seja, mesmo com a carga interna aumentada, com a percepção de esforço aumentada, algumas pessoas conseguem resistir a esse declínio funcional e terminar uma determinada distância ou uma determinada prova com o mesmo ritmo que elas começaram. A partir de agora, nós temos que perceber que tudo vai girar em torno do custo de oxigênio. O custo de oxigênio do exercício, na mesma velocidade ou potência, provavelmente aumentará ao longo do tempo, em consequência de uma taxa crescente de gordura em comparação com a utilização de carboidratos. Quanto mais o tempo passa, mais nós utilizamos gordura como fonte de energia, principalmente. É claro que nós sempre estamos utilizando gordura como fonte de energia, mas dentro de uma atividade de longa duração, quanto mais tempo nós passamos realizando esse exercício, maior será a utilização da gordura em relação ao carboidrato. E com isso, nós precisamos utilizar mais oxigênio, que é esse quadro que está aqui do meu lado. Esse gráfico mostra o seguinte: quanto mais o tempo passa, maior era o consumo de oxigênio, mesmo a pessoa correndo na mesma velocidade. Ou seja, carga externa, velocidade. Está ok. A mesma velocidade do início ao fim. Porém, a carga interna, a dificuldade para manter essa velocidade constante está cada vez maior. Por que isso acontece? Um dos fatores é que, mesmo mantendo a mesma intensidade, no nosso caso da corrida, velocidade, pace, o consumo de oxigênio pode aumentar ao longo do tempo, porque o corpo passa a usar mais gordura, e a gordura exige mais oxigênio para produzir a mesma energia que os carboidratos. Outros fatores que vão afetar essa piora, ou essa dificuldade aumentada: a depressão de glicogênio, o dano às fibras musculares e a fadiga acumulada ao longo do exercício podem comprometer a eficiência muscular e alterar a biomecânica da corrida. Ou seja, sem glicogênio, com as fibras musculares fadigadas, cansadas, às vezes até danificadas, eu comprometo a biomecânica.
Se eu comprometo a biomecânica, vai num efeito cascata. Ela vai reduzir a economia de corrida. Se eu reduzo a economia de corrida, eu vou ter que gastar mais oxigênio para realizar o mesmo exercício. E aqui vem uma parte chave em relação ao que os autores vão apresentar em seguida. Se eu tenho um efeito cascata de cima para baixo, então eu tenho que treinar para que isso não ocorra. Então eles vão pensando, bem, então se eu quero gastar menos oxigênio, eu tenho que manter a minha economia de corrida, manter a minha eficiência mecânica, e para manter a eficiência mecânica, eu não posso ter depressão de glicogênio e minha musculatura tem que ser forte. Então, os tipos de treino que eles vão apresentar e sugerir a partir de agora são baseados também nessa parte da teoria que eles estão apresentando. Nessa parte do artigo, ele vai abordar a temperatura corporal, abordando que variáveis fisiológicas sensíveis ao fornecimento de oxigênio, como o VO2 máximo e os limiares de lactato, também podem apresentar declínio ao longo do tempo durante o exercício de endurance, à medida que o volume sanguíneo diminui devido à perda de suor e à competição do fluxo sanguíneo entre o músculo esquelético e a pele, por conta do aumento da temperatura central. Ou seja, durante o exercício de longa duração, a temperatura da pele tende a aumentar. E para você perder calor para o ambiente, o sangue sai das vísceras, vai em direção à pele para levar esse calor e a partir da evaporação do suor, você ter a perda de calor. Porque no nosso corpo, a energia gerada é 75% transformada em calor e só 25% que é transformado em movimento. Então esse calor precisa ser dissipado, precisa ser perdido. E essas variáveis, elas podem ter uma influência, uma vez que você está fazendo exercício, precisa de sangue no seu músculo, mas ao mesmo tempo, por isso que ele fala da competição pelo fluxo sanguíneo, você precisa de sangue na sua musculatura, mas também precisa do sangue na pele para você perder o calor. E isso faz com que essas variáveis, possam apresentar o declínio ao longo do tempo durante o exercício de endurance. E além disso, um declínio simultâneo no VO2 máximo e a perda de eficiência durante exercícios de resistência prolongados se combinariam para resultar em um aumento acentuado na intensidade relativa do exercício. Vamos pensar aqui em carga interna e carga externa. A carga externa, ela permanece a mesma. Você quer manter o mesmo ritmo de corrida, mas a sua carga interna está cada vez mais difícil. A intensidade dessa carga interna, ela se torna mais difícil de manter. Então, para você manter o ritmo constante da forma como você está planejando, ou de repente até acelerar no final, você vai acabar sofrendo um pouco por conta desse declínio que vai acontecer no VO2 máximo com o passar do tempo. E nessa figura, a gente pode dizer que tem um resumo de todo o artigo. Na parte superior, ele apresenta os atributos fisiológicos num estado fresco, num estado inicial do movimento, digamos assim. O VO2 máximo, fração sustentável de oxigênio, de VO2, e a eficiência, o custo de exercício, no nosso caso a biomecânica da corrida. Que essas três variáveis, com o passar do tempo, por isso que tem vários reloginhos, serão influenciadas pela resiliência fisiológica. E que a partir dessa influência vão sofrer mudanças nesses três atributos fisiológicos, no VO2 máximo, na fração sustentável e na eficiência da corrida, que eu coloco como estado de fadiga. E na parte de baixo dessa figura, ele apresenta o que influencia na resiliência fisiológica. Então, por exemplo, aqui do lado, nessa figura, a gente tem a energia estocada na forma de glicogênio, tanto no fígado, quanto no músculo, quanto a glicose circulante, a tolerância ao dano tecidual, dano muscular, não é lesão muscular. Também a capacidade neuromuscular, no caso do cérebro, eferente, o controle motor, porque a gente precisa lembrar que todo movimento é gerado a partir de um estímulo neural, é neuromuscular. Então essa capacidade também precisa ser treinada. E como a gente já falou aqui embaixo,
em relação ao esforço termorregulatório. Do outro lado dessa mesma figura, onde tem 6 pontinhos vermelhos em cima e 6 pontinhos azuis embaixo. Esses 6 pontinhos vermelhos, esses 6 tópicos, ele considera como mais importantes, que são treinamento de alto volume durante semanas ou meses, o treinamento de volume crônico, que é a importância de você treinar durante vários anos, que também vai influenciar a resiliência, pelo menos é o que se acredita. A duração dos treinos longos também é importante para a resiliência fisiológica. Assim como o treinamento pliométrico, o treinamento de força pesado e ele coloca, né, a intensidade na cara da fadiga. Você treinar após o treino. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E na parte de baixo ele coloca alguns aspectos que seriam menos importantes. A nutrição, a gestão da temperatura e dos fluidos que a pessoa vai ingerir, o equipamento, que aqui ele coloca, por exemplo, a bicicleta aerodinâmica e os super tênis, o treinamento e a aclimatação no calor ou na altitude, a biomecânica e a gestão da carga de treino de maneira geral. Esses são os fatores que os autores acreditam que podem modular a resiliência fisiológica. Pois bem, e como que a resiliência fisiológica pode ser treinada? Eles já vão começar essa parte do artigo colocando o seguinte, olha, o que está em amarelo. As evidências são limitadas. Então esse é um detalhe importante. É um artigo, é um assunto muito recente dentro da área da ciência do esporte. É 2021 para cá. São pouquíssimos artigos sobre. Então nós estamos construindo a teoria a respeito da resiliência fisiológica. Então ele coloca, olha, dada a potencial importância da resiliência para o desempenho em exercícios de endurance, atletas, treinadores e cientistas esportivos estarão interessados em intervenções, incluindo treinamento que possam aprimorá-las. No momento, porém, as evidências são limitadas quanto aos programas de treinamento ou sessões de treinamento específicas que podem estimular adaptações fisiológicas que melhoram a resiliência e, portanto, é necessário tirar inferências dos programas de treinamento dos atletas que demonstram resiliência e confiar até certo ponto em algumas hipóteses. Ou seja, eles falam o seguinte, olha, eu não tenho essa resposta, as evidências são limitadas. O que a gente vai fazer então com esse artigo? Vou mostrar para vocês o que os atletas resilientes, porque a gente acredita que tem uma boa resiliência, fazem, e vamos apresentar algumas hipóteses, que é o que a gente faz quando você quer construir uma teoria. Eles estão aqui apresentando a teoria deles. Então, eles vão dar sequência no artigo com essa ideia, né? A importância do treinamento para o custo de oxigênio, para a biomecânica, para a eficiência do movimento, para auxiliar, de certa forma, na resiliência fisiológica. Então, observações sugerem que o treinamento de endurance consistente, ininterrupto e crônico ao longo dos anos pode ser um denominador comum em atletas com resiliência superior. Mas aqui também é complicado a gente poder falar qualquer coisa nesse sentido, uma vez que eles estão buscando atletas resilientes na elite. Como que seriam atletas resilientes recreacionais? Então, esses são alguns detalhes que eu me pergunto hoje. Será que a resiliência para o atleta recreacional vai ser treinada de uma maneira diferente do que é treinada para o atleta de elite? Porque são treinamentos diferentes, né? Não é somente o volume que é diferente. O volume é o principal, eu diria. Os atletas de elite correm 160 a 240 km por semana, como ele vai apresentar aqui no artigo. Os nossos atletas de recreacionais vai correr 10, 15, 20 km por semana. Então, além do volume, como que eu posso trazer essas informações em relação à resiliência fisiológica que ele tira dos atletas de elite para os nossos atletas recreacionais? Então, a literatura disponível e a experiência dos dois autores indicam que o treinamento dos melhores corredores de longas distâncias da África Oriental possui diversas características, cada uma das quais pode contribuir para o desenvolvimento da resiliência, exceto no treinamento de força, que eles vão abordar de uma maneira muito especial dentro do artigo, porque os atletas da África Oriental, Quênia,
Uganda e Etiópia, na maior parte das vezes, não fazem o trabalho do treinamento de força como a gente imagina que seria o adequado. Treinamento de força mais pesado para transformar essa força máxima em potência. A gente vê alguns vídeos deles fazendo treinamentos de força na parte da fase base. A gente sabe que eles treinam força através de treinos em rampas, subidas, mas se você pudesse pegar essa turma da elite e fazer um treinamento de força, como a gente periodiza, como a gente imagina que é o mais adequado, talvez eles tivessem um resultado melhor. Mas como é que você vai fazer isso com atletas que já têm um resultado espetacular? Como é que você vai mexer em time que está ganhando para testar uma hipótese científica? Então é muito difícil juntar a elite e a ciência. O que a gente faz normalmente é analisar o que a elite faz, mas sem ter uma influência, muitas vezes, da ciência. E aí, eles vão apresentar alguns detalhes em relação aos atletas africanos. O volume de treinamento relativamente alto pode ser que ajude no treinamento da resiliência fisiológica. O treinamento de intensidade relativamente baixa em jejum noturno, porque os atletas da elite, eles treinam 2 vezes por dia. Então, eles alimentam a noite anterior, acordam muito cedo, 5, 6 horas da manhã, e realizam um treino em jejum para depois tomar o café da manhã. E esse jejum noturno pode aumentar as adaptações metabólicas musculares ao treinamento e especificamente a capacidade de beta-oxidação. Os autores nos mostraram que quanto mais o tempo passa, mais a gente consome gordura. Se eu conseguir aumentar a minha capacidade de beta-oxidação, pode ser que eu consiga melhorar a minha resiliência fisiológica. E para isso, correr em jejum noturno, ou pelo menos iniciar a sua atividade em jejum, pode ser uma adaptação favorável, tanto para a musculatura quanto para a sua capacidade de beta-oxidação. Uma outra parte substancial do volume total do treinamento ser realizada em estado de depleção de glicogênio. E eles acreditam que isso pode favorecer a longo prazo adaptações metabólicas, como o aumento da capacidade de utilizar os ácidos graxos, contribuindo para a maior resiliência fisiológica. Então, além de realizar treinamento de intensidade relativamente baixa, hein? Atenção, pessoal, porque não é só o jejum. Treinamento de intensidade relativamente baixa em jejum noturno. Não é você fazer treino de tiro em jejum. Porque se você vai fazer um treinamento intervalado em jejum, pode ser que falte combustível para você realizar o exercício. Então ele aborda, olha, fazer em jejum e também uma parte do treino com depleção de glicogênio pode ser que aumente essa capacidade de utilizar os ácidos graxos. Até onde nós sabemos, não há estudos longitudinais que tenham se concentrado especificamente na identificação dos programas de treinamento mais eficazes para aumentar a resiliência. Ainda assim, estudos de treinamento concebidos com outros objetivos ou estudos observacionais que acompanham mudanças na resiliência como consequência do treinamento rotineiro podem mesmo assim fornecer informações relevantes. O que eles querem dizer com isso? A gente não sabe muita coisa. Não tem estudo longitudinal que acompanhe um grupo de pessoas por um determinado período de tempo, semanas, meses. Então, a gente vai pegar artigos que não pesquisaram resiliência fisiológica para entender como que essa fisiologia pode ajudar no treinamento da resiliência fisiológica. Então, por isso que ele fala, nós vamos pegar estudos com outros objetivos para entender o que aquilo pode ajudar na resiliência fisiológica. Um outro ponto interessante, um artigo introduziu sessões de treinamento intervalado de alta intensidade 3 vezes por semana no programa de treinamento de ciclistas. Provavelmente esses ciclistas não correm só 4 vezes por semana. É o pedalo, né? Eles vão pedalar mais dias por semana para conseguir ampliar e adicionar essas 3 sessões de treinamento intervalado por semana. Essa introdução do treinamento intervalado de alta intensidade melhorou o desempenho no contrarrelógio imediatamente após uma sessão de ciclismo de intensidade moderada de 2 horas. O que isso significa? É treinar após o treino.
Eles fizeram da seguinte forma, preste atenção. Eles pegaram os ciclistas, realizaram treinos de 2 horas e depois fizeram o teste contra-relógio. Tiveram resultado, o diagnóstico. Realizaram essa intervenção de 3 sessões de treinamento intervalado 3 vezes por semana e repetiram o teste, 2 horas de pedal e o contra-relógio. Então eles perceberam que nessa introdução do treino do HIIT 3 vezes por semana, mesmo que ele vá treinar após o treino, eles conseguiram ter um melhor desempenho no contra-relógio. Então isso é treinar após o treino. É você fazer uma parte do treino de baixa intensidade, vamos botar aí 30, 40 minutos, e depois do treino fazer o que ele chama de intensidade na cara da fadiga. Fazer um treino de intensidade, mesmo já estando fadigado. Sessões prolongadas de treinamento de endurance, como treino longo, também podem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da resiliência. É o que a gente acredita, né? Porque o treino longo, direta ou indiretamente, tem muita relação com a própria melhora da resiliência, o aumento da durabilidade. Para você conseguir ir mais longe, você tem que ir aos poucos aumentando a distância ou a duração do seu treino longo. Então, o treino longo, acredita-se que terá um papel fundamental no desempenho da resiliência, né? Há algumas evidências de que diferentes formas de treinamento de força podem melhorar a economia de corrida em um estado sem fadiga, o que ele chamou de estado fresco. E da mesma forma, há sugestões de que tal treinamento pode proteger a economia de corrida da deterioração durante exercícios de endurance prolongado e ou melhorar o desempenho em um estado de fadiga. Treinamento de força é outro ponto fundamental para quem quiser melhorar a resiliência. Por isso que os autores dedicaram uma parte do artigo para falar sobre a importância do treinamento de força para os atletas africanos, que eles deveriam se dedicar um pouco mais ao treinamento de força. Pelo menos não do jeito como a gente observa, porque eles pensam no treinamento de força, principalmente em subidas e na fase base, mas não treinamento de força pesado, força máxima, para depois transformar em potência. Eles acabam fazendo muito como o antigo RML, né? Resistência muscular localizada, pouca carga, muitas repetições. Então é um ponto importante. Então, coletivamente, esses estudos indicam que o treinamento de força, especificamente o treinamento de força máxima e talvez o treinamento pliométrico, podem aumentar a resiliência fisiológica e, consequentemente, o desempenho da endurance. Isso aí a gente já comentou, né? E para fechar, eles vão apresentar essa perspectiva. Então, no que diz respeito aos métodos de treinamento que podem desenvolver resiliência, as evidências, embora limitadas, sugerem que qualquer tipo de treinamento de endurance vai desenvolver resiliência. Ponto. Atletas de endurance de alto desempenho têm maior resiliência do que atletas de baixo desempenho. A resiliência é tipicamente melhor em atletas mais velhos ou mais experientes, e esses atletas normalmente têm um histórico de treinamento mais longo, ao longo de anos. Talvez naqueles com maiores volumes de treinamento e que especificamente incluem sessões de treinamento individuais prolongadas em seus programas. E sendo assim, eles apresentam essa perspectiva e vão encerrar o artigo. E por conta disso eu estou agora também encerrando aqui o nosso vídeo, mas antes, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, chegou até aqui, por não deixou o like, mais um artigo aqui mastigadinho que eu apresento para vocês de um assunto muito atual. Como vocês viram, é uma teoria que está sendo construída, daqui a alguns anos a gente vai entender muito mais sobre a resiliência fisiológica, principalmente a parte do treinamento, mas desde agora a gente já está buscando um pouco dessas informações, a partir principalmente do grupo ali do Andrew Jones, da resiliência fisiológica, e do grupo do Maurten, falando sobre a durabilidade. Agradeço a todos vocês e lembre-se, ninguém evolui sozinho.